Ei, enumera para mim o que é mais importante na tua vida: os teus filhos, a tua esposa, o teu emprego, a tua igreja ou Deus? Como valorizar a família? Como protegê-la dos ataques do maligno? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos! Que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no tema a mordomia. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo por aqui, aqui do lado tem um botãozinho vermelho escrito inscreva-se. Vá se inscrevendo, não esqueça também de ativar o sininho, porque tudo aquilo que eu posto você recebe em primeira mão. E não deixe também de fazer aquele comentário, de deixar aquele like, porque isso é muito importante. E compartilha também esses vídeos nas redes sociais. Para quê? Para que outras pessoas possam ter acesso ao conteúdo que você está tendo também de forma poderosa. Lição de número 4, hoje nós vamos falar sobre a mordomia da família, tá? Como nós temos administrado a nossa família? Como nós temos administrado a nossa casa? Será que ela tem sido a nossa prioridade? Qual é a prioridade dela na sua vida? É justamente sobre isso que nós vamos falar, como que o inimigo tem atacado a família e como devemos vencer esses ataques do inimigo contra a nossa família. Então, lição de número 4, a mordomia da família, leitura bíblica em classe, se encontra no livro de Josué, capítulo 24, do verso 14 ao verso de número 15, depois a gente pula para Efésios, capítulo de número 5, do verso 22 a 25 até o verso 28. Queridos, eu vou gravar de novo porque eu gravei 30 minutos, o meu celular deu problema e eu perdi toda a gravação, por isso eu estou regravando essa videoaula. Maravilha? Tópico 1 diz assim: a família no plano de Deus, a instituição do casamento. Me responda uma coisa, o que vem primeiro, família ou casamento? Ou casamento e família? Ah, pastor, eu sou solteiro, então eu tenho uma família sem estar casado. O que vocês acham? Pergunta isso para a classe porque isso é muito importante. Presta atenção no que eu vou dizer aqui. Não existe família sem casamento. Só existe família por causa do casamento. O casamento é a base da família. O casamento é o início da família. A família só existe porque existe o casamento. Ah, mas eu sou solteiro. Eu não tenho um casamento, eu não sou casado, não sou casada e tenho uma família. E daí? E agora? Você está equivocado, professor? É claro que não. Você só existe porque lá atrás alguém se casou. E esse alguém casando deu origem a essa família. Ok? E se você existe hoje é porque você está inserido em uma família. E para que a sociedade exista, tá? Para que a sociedade exista, precisa sempre estar constituindo famílias. Então preste atenção. Como que o diabo destrói uma sociedade? Destruindo uma família. Mas como que ele destrói a família? Destruindo o casamento. Então olha que interessante. Casamento, família e sociedade, isso é algo evolutivo para a glória de Deus, é algo promissor. Ou seja, para que eu tenha uma sociedade estabilizada, eu preciso ter famílias estabilizadas. E para eu ter família estabilizada, eu preciso ter casamento estabilizado. Então, olha como isso é algo suscetível para o bem ou para o mal. Se eu tenho uma família, se eu tenho um casamento desestruturado, eu vou ter uma família desestruturada. E se eu tenho uma família desestruturada, eu vou ter uma sociedade desestruturada. Então você conseguiu perceber que isso é uma cadeia evolutiva para o bem ou para o mal? Ou seja, porque nenhuma sociedade até hoje, ela conseguiu preservar, ela conseguiu se manter sem a família. Então, quando a família é afetada, a sociedade sente.
Ou seja, então quando casamentos são afetados, a família é afetada e a sociedade é também afetada. Então se eu quero ter uma sociedade abençoada, eu preciso ter casamentos abençoados e famílias abençoadas, porque isso é um processo, tudo está interligado. Então leva isso para a classe porque isso é muito importante. Ponto 2, a origem da família. A origem da família está em Deus. Foi Deus que criou a própria família através do casamento. Mas aqui eu quero ensinar alguns princípios para vocês fantásticos. Deus dá origem à família, Deus primeiro faz o casamento, depois Deus diz para Adão e Eva faz o seguinte: frutifica, multiplica e enche a terra. Você já viu aquelas brincadeiras daquelas famílias que tem 10, 15, 20 filhos, né? Antigamente na roça, no interior, geralmente era assim, né? Famílias muito longas, eles brincavam, o cara queria fazer um time de futebol, também não tinha televisão, então ele ficava fazendo filho. Ele cumpriu realmente o princípio bíblico, né? De ter muitos filhos. Querido, presta atenção, aqui nós temos 3 verbos. Gênesis capítulo 1, verso 28. Frutificai, multiplicai e enchei a terra. Presta atenção no que eu vou ensinar para você de forma simples, mas objetiva, tá? Não vou entrar nem muito no hebraico hoje não, tá? Vou ser mais didático aqui. O verbo frutificai e multiplicai, ele não tem a mesma ideia de encher a terra. Por quê? O frutificai e multiplicai significa mais ou menos isso, Adão. Eu estou instruindo você. De quem Adão recebeu as instruções? De Deus. Então, olha o seguinte, você vai construir uma sociedade. Mas para que você possa construir uma sociedade, que é o verbo encher a terra, você vai ter que ter uma família estabilizada. Para você ter uma família estabilizada, você vai ter filhos. E você vai ter que fazer com que eles frutifiquem. Você vai ter que fazer com que ele cresça. E esse crescer não é fisicamente, mas é intelectualmente. É nos princípios. E não é qualquer princípio, Adão, é no meu princípio. O verbo frutificar está ligado aqui. A tua família precisa dar frutos para a minha glória. E esses frutos vão ser frutos em cadeias. Por quê? Porque eles vão multiplicar. Eles vão ser geradores de outros frutos. E quando você, Adão, ensinar os princípios e a tua família começar a frutificar e multiplicar os meus princípios, quando a terra estiver cheia, porque você não vai encher toda a terra, tá bom, Adão? Você não vai encher toda a terra, ou seja, isso é um processo evolutivo em cadeia. Quando a terra estiver cheia, ela vai estar cheia do meu conhecimento. Eu sei que o pecado ofuscou esse princípio. É por isso que a Bíblia diz que vai ter um dia que toda a terra será cheia do conhecimento de Deus. Por quê? Porque a princípio, isso é origem. Ou seja, Deus lá no Éden criou o homem com esse princípio. Então, olha que interessante, o verbo frutificar e multiplicar não tem nada a ver em povoar a terra, mas é estabelecer princípios, é dar frutos. E esses frutos baseados no princípio, e no princípio que Adão iria transmitir para os seus filhos para os seus filhos, os filhos dos filhos para os filhos dos filhos, e filhos, e ia virar aquela em cadeia. Ou seja, a terra ia ser cheia do conhecimento do Eterno. Por isso que é importantíssimo, nós pais, fazer com que os nossos filhos frutifiquem. De que forma? Nos princípios. Porque os filhos deles serão também frutificados. Os filhos deles também vão multiplicar os frutos que nós inserimos dentro dele. E a terra, então, vai ganhar proporções. E hoje a terra já está cheia, mas a terra está cheia não do conhecimento do Eterno. A terra não está mais cheia do conhecimento. Por quê? Porque falhamos nesse princípio. Por isso que os nossos filhos precisam ser pautados na palavra, para que a sociedade dos nossos filhos possam ser sociedades melhores do que a nossa. Porque o que faz uma sociedade melhor não é o humanismo, não é algo sociológico, mas é o exercício do princípio da palavra de Deus. Tópico segundo,
A mordomia da família, os princípios que regem o casamento. Então vamos falar sobre o princípio que rege o casamento. O primeiro princípio é o princípio da monogamia. Você achou que podia ter mais esposa, né, meu irmão? É uma só. Tem alguém que brinca se uma já está difícil, imagina duas, né? Mas olha que interessante, o princípio bíblico é que eu posso ter apenas uma esposa. Fabio, mas antigamente pessoas tinham mais. Presta atenção no que eu vou dizer de forma simples e objetiva. Deus nunca aceitou isso daí. Deus nunca, ele tolerava. Mas por que ele tolerava, Fábio? Princípio pedagógico. Para que o homem pudesse sentir na pele que aquilo que Deus fala é verdadeiro. E quando eu descumpro aquilo que Deus fala, eu tenho uma pena. Ou seja, eu sou penalizado, eu sofro em alguma consequência da minha vida. Então, a poligamia, em um período de tempo, ela foi introduzida não por Deus, pelos homens, dentro da sociedade. Deus não aceitou isso, Deus não instruiu o ser humano a isso. Isso foi um desvio de comportamento dentro do ser humano. E o ser humano percebeu, porque a história era evolutiva. O homem foi aprendendo. Ou seja, é igual a idolatria. Teve um período de Israel que Israel era extremamente idólatra. Deus tolerou a idolatria. Deus aceita a idolatria? Não. Mas Deus deixava eles adorar. Mas enquanto eles iam adorando, eles iam sendo penalizados. Até que chegou um dia, no cativeiro, todo mundo que estuda a Bíblia sabe disso, que Deus curou realmente a idolatria do povo de Israel. É claro que hoje existem alguns idólatras, mas a nação de Israel não é mais idólatra como eles eram antigamente, tá bom? Então é esse o princípio que você precisa entender, porque não deu certo. Mas por que não deu certo? Porque o homem não fez dar certo? Não, porque aquilo que Deus fala é verdadeiro. Eu nunca posso duvidar de Deus. Então o princípio é monogâmico e nunca poligâmico. Maravilha? Então é uma mulher só, tá bom, meu irmão? É só uma e mais nada. Uma já tá dando um trabalho, imagina outra, né? Brincadeiras à parte, mas vamos seguir o princípio da palavra de Deus. Ponto 2, o princípio da heterossexualidade. Esse princípio, ele já foi estabelecido, nós sabemos que precisa ter um homem e uma mulher. Ou seja, não pode ter casamento entre dois homens e duas mulheres. Por quê? Porque o princípio da família não é estabelecido. Um homem com homem não gera. Como que um homem e outro homem, ele vai frutificar? Ele pode até frutificar e pode até multiplicar, mas ele não enche. Ele pode até frutificar e ele pode até multiplicar, mas ele não enche. E olha só, ele vai frutificar e multiplicar o filho dos outros, porque ele não é gerador, ele não gera. Então, ou seja, olha só, se acabasse todo mundo da Terra e ficasse apenas um casal homossexual, homem com homem ou mulher com mulher, ele ia dar continuidade? Não, a Terra iria terminar. Então esse não é o princípio bíblico, esse não é o princípio das Sagradas Escrituras. Maravilha? Tranquilo? Tópico segundo, ou ponto segundo, a prioridade da família. Queridos, deixa eu falar uma coisa. Leve um papel, uma caneta, um cartaz na sua igreja, na sua sala, escreva em uma lousa, em qualquer lugar, leve um carvão, mas escreva. Qual é a prioridade da sua classe, dos seus alunos? Aí você escreve lá, família, emprego, amigos, igreja. Qual é a tua prioridade? Deixa eu te falar uma coisa. Eu vou falar desses 5 itens, 3 que eu vou classificar. As outras 2 eu posso colocar em quarto ou em quinto. Depende, tá? Aí eu não vou questionar. Mas eu classifico primeiro Deus, ele é a razão. Segundo, família. E terceiro, preste atenção no que eu vou dizer, emprego. Fábio, numa igreja? Não. No meu ponto de vista é Deus, família e emprego. Por quê? Deus é a razão da existência. Família é aquilo que Deus confiou para mim. E emprego, preste atenção no que eu vou dizer, emprego é o que vai dar sustento.
Porque ninguém vai levar a comidinha lá na sua casa. A igreja não te sustenta. Então você precisa, e é princípio bíblico, o homem precisa comer do seu próprio suor. Vai ter como uma formiga, ó, vagabundo. Então, aí você, quarto e quinto, aí você escolhe amigo ou igreja, né? Aí você escolhe, isso eu vou deixar por sua conta. Maravilha? Mas eu quero que você entenda isso, que no meu ponto de vista, primeiro a igreja, depois família e depois o emprego. Se você concorda, escreva aqui. Se você não concorda, deixa a sua classificação aqui nos comentários. Maravilha? Tópico terceiro. Não, tópico terceiro ainda não. Ponto 3, o relacionamento entre pais e filhos. Presta atenção que eu tenho algo muito especial para... Queridos, nesse ponto tem algo importantíssimo que você precisa saber. Nós sempre pregamos que os nossos filhos devem honrar pai e mãe, porque é o primeiro mandamento que prolonga a existência do ser humano. Ou seja, se eu cumpro o verbo de honrar pai e mãe, eu estarei prolongando a minha existência. Mas se ninguém prega, é muito difícil a gente pregar aquilo que Paulo diz lá em Efésios capítulo 6. Pais, não irriteis os vossos filhos. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Sabe por que tem muitos filhos desobedientes? Eu sei que isso não é desculpa, mas está na palavra. Se tem filhos que é desobediente porque ele não cumpre princípios. Mas tem pais que é chato. Tem pais que são irritantes. Tem pais que são uma pedra no sapato. Tem pais que implicam por tudo. Tem pais que não respeitam a liberdade dos seus filhos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Os seus filhos são pessoas que eles sentem, eles choram, eles têm sentimento, eles têm vontade própria. Talvez eles gostem da cor laranja, mas você gosta do preto e você faz ele andar de preto. Isso irrita o teu filho. O seu filho gosta de pentear o cabelo do lado, igual o meu assim, ó, bonitão assim, ó, né? Não, mas você gosta de cabelo para trás. E aí você faz o menino cortar o cabelo e pentear para trás. Você consegue entender que você não respeita o seu filho como pessoa? Você tem que entender que ele não é propriedade tua, ele é herança do Senhor. E se ele é herança do Senhor, você tem que fazer o que? Administrar essa herança. Porque você não administra para você, você administra para ele. É esse o problema, que nós não estamos entendendo isso. Nós achamos que os nossos filhos são posse nossa. Não, é emprestado. Eu preciso devolver ele um dia. E eu não posso devolver de qualquer forma. Eu preciso devolver ele pautado do princípio daquele que me entregou. Então tem pais que é chato pra dedéu. Tem pais que é chato ao cubo, ao quadrado, elevado à 10ª potência. Então, presta atenção. É diferente eu guiar o meu filho de ser irritante. De ser irritante. Respeite ele como ser humano. Mas ele só tem 12 anos. Ele só tem 10 anos. Ele só tem 9 anos. Ele é uma criança. Ele tem que fazer do meu jeito as coisas. Não, ele é pessoa. Eu lembro quando eu era criança. Nós somos pessoas que temos sentimento. E sentimentos afetados na infância leva um adulto doente. Por isso que tem muitas famílias, muitos casamentos doentios, porque foram crianças doentias no seu sentimento. E se isso não for curado, isso vai levar para os seus filhos e isso gera uma cadeia. E isso precisa ser cortado e precisa ser sarado. Então, pais, não irriteis os vossos filhos, porque isso é princípio bíblico. Tópico terceiro. Tópico terceiro diz assim: a família cristã sobre ataque. Ponto primeiro, o ataque do estado materialista. Você percebeu como nós estamos vivendo um mundo materialista? Por exemplo, o celular. Celular hoje troca a cada 3, 4 meses é um celular novo. A cada 6 meses tem um celular novo. Ou seja, preste atenção. Eu preciso mostrar para os meus filhos que a matéria, que as coisas não são mais importantes do que pessoas. E eu preciso ensinar para ele princípios. Sabe por quê? Olha que interessante. Eu preciso ensinar para os meus filhos que as coisas
são passageiras, são efêmeras. O que eu pago hoje 1.000, amanhã eu vendo por 200, ou seja, perde valor. Mas eu tenho que mostrar para ele que valores, que princípios não são negociáveis e não são vendidos. Ou seja, eu preciso mostrar para ele que as coisas materiais são temporais e passageiras. Princípios não, são eternos e duradouros. Eu não levo coisas para a eternidade, mas eu levo princípios para a eternidade. Outro detalhe, as coisas não me levarão à eternidade, mas os princípios me levarão para a eternidade. Olha que coisa fantástica isso, anote, leve isso para a tua classe. Não podemos viver o materialismo, o consumismo, o hedoísmo, ou seja, é o consumismo. Eu preciso consumir de forma doentia. Não, eu não posso consumir de forma doentia. Eu preciso atender apenas aquilo que eu preciso no momento. É satisfatório? É necessário? Então eu tenho. Se não é satisfatório, se não é necessário, se eu posso viver sem isso, então eu não vou ter. Eu não vou ter. Tá? Então eu preciso mostrar isso para a minha família. Eu sei que isso é complicadíssimo, eu sei que isso é dificílimo, mas nós precisamos exercer o papel de sacerdote dentro da nossa casa e de guiar os nossos filhos, tá? Ah, uma outra coisa que eu esqueci de falar sobre o culto familiar. Queridos, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. O culto familiar. O nosso autor vai falar que nós precisamos fazer cultos para os nossos filhos, e eu concordo com isso. Mas deixa eu dizer uma verdade para vocês. O tempo, ele não é favorável a nós. Para muitas famílias, o tempo é um algoz. Por quê? A esposa sai de manhã, o esposo sai de manhã, e eles voltam tardes. Um sai num horário, o outro às vezes sai em outro horário, não tem uma compatibilidade de horário, eles não conseguem sentar na mesa para comer juntos. Enfim, não tem tempo para fazer o culto doméstico. Não tem tempo. E como resolver isso, Fábio? Eu li um artigo de um grande pastor e ele falou algo fenomenal e eu quero ensinar para vocês. Eu já falei isso em algumas aulas passadas e eu quero reforçar isso aqui para vocês. Se vocês não tiverem realmente tempo para sentar com a família e fazer o seu devocional familiar, no mínimo, transforme a sua casa numa atmosfera espiritual. Ou seja, quando o seu filho entrar dentro da sua casa e você já estiver saindo para o trabalho, faça com que a entrada dele seja uma entrada que ele sinta impactado pela presença do Senhor. Nos momentos que vocês estiverem juntos ou nesses curtos momentos, que os louvores imperem dentro da sua casa, que palavras torpes não saiam da sua boca, que palavras de ofensa não saiam da vossa boca, que vocês não sentam no período que vocês têm, nesse curto período de tempo, para falar mal do pastor, da liderança de uma outra pessoa. Que sejam momentos realmente onde o céu esteja na sua casa. Quando o seu filho sai do trabalho, sai da escola, sai da rua e vem para a tua casa, ele possa sentir a diferença da sua casa. Porque lá fora todo mundo fala palavrão, todo mundo xinga, todo mundo ofende. Na sua casa não. Na sua casa não pode ser um lar de ofensa. Lá não pode ser um lar onde as músicas mundanas entram dentro da sua casa. A sua casa precisa ser um lugarzinho do céu. Ele possa sentir a diferença dentro da sua casa. Então a minha dica é: transforme a tua casa num pedacinho do céu, que eu tenho certeza que esse viver nesse pedacinho vai influenciar ele de alguma forma para viver melhor lá na sociedade aonde ele está inserido. Maravilha? Ponto de número 2. O ataque da famigerada ideologia do gênero. Querido, eu vou deixar aqui embaixo ou aqui em cima, tá? Sabe onde está o título da minha lição? Tem uma setinha. Você vai clicar nessa setinha, eu vou deixar aqui um link. Nesse link vai estar escrito Aula da Ideologia do Gênero. Mais ou menos foi 30 minutos que eu gravei uma aula há algum tempo atrás, onde eu explico de forma mais profunda a ideologia do gênero. Clica lá e assista ela completamente. Mas o que a ideologia do gênero em si ela trabalha? Que quando eu não nasci homem ou mulher. Ou seja, quem vai determinar o meu sexo
se eu sou homem ou mulher, é a sociedade. Olha que doideira isso. A ideologia do gênero, ela é contra Deus e contra a ciência. Por quê? Porque quando a mãe vai na biologia, fazer a ultrassom do seu filho, o médico coloca lá, né, o aparelhinho, está passando o aparelho, e na hora que o aparelho está passando, o médico fala, nossa, eu vi. Ele viu o quê? Eu vi o pipizinho dele. Então ele é o quê? Ele é homem. Eu não vi pipizinho, como dizia o meu filho quando ele era pequeno. Eu vi a chedelga. Eu não vi pipi, eu vi uma chedelga. O que é isso? É menina. Ou seja, então se não tem pipi, é mulher. Se tem pipi, é homem. E a ideologia do gênero vem contra isso. Tá? Ela que determina se é homem ou se é mulher. Queridos, isso é uma ideologia satânica. Isso é uma ideologia fora dos princípios. E nós precisamos defender a nossa família contra essa ideia diabólica que é a ideologia do gênero. Nós precisamos, eu gostei muito de uma frase que eu já vi em algum tempo na minha igreja, a ideologia de Gênesis. Deus criou o homem e a mulher. Maravilha? Que Deus continue abençoando a tua casa, a tua família, os teus negócios e o teu ministério. E até semana que vem, querendo Deus. Não esqueça, está sendo abençoado por essas aulas? Então faça uma coisa, exerça a oferta da retribuição, porque eu tenho certeza que o Eterno vai continuar com as mãos estendidas sobre a sua